coração. Tá estranho. Muito bem. Desejo que vocês tenham tido uma noite agradável. Falaremos hoje sobre as sombras. O que é que te assombra? Como é que é isso? E da onde vem? Coraçõezinhos vindo aí. Bom dia, Elaine, bom dia, Joyce, Luzia Solange, Rita de Cássia, bom dia a todos que estão aqui e os que estão chegando. 17ª frequência, Lauve Arra, vamos ler sobre João 3 também. Mas começaremos fazendo a nossa conexão. Eu estou abrindo aqui João 3 para a gente. Ontem nós tivemos o último encontro de conteúdo da 7ª turma do programa 12 em 12. Foi emocionante. Quem teve presente pôde sentir, perceber isso, né? Tá junto. E foi realmente emocionante observar as pessoas verdadeiramente transformadas, assim, despertas, com amplitude de visão de si mesmo, do seu entorno, daquilo que precisa ser feito. Uau, é uma renovação, né? Você poder observar isso, foi muito legal. Muito bem, amados. Aí tá João 3. Bora fechar os nossos olhos físicos para abrir a nossa visão interna. Respira fundo. Solta. Mantém o foco na respiração. Observando o ar entrando e saindo. Observa esse primeiro movimento. Deixa ele fluir. Contemple ele. Direcione a sua atenção à ponta da coluna.
Vá subindo até a cervical. Tomando consciência dessa estrutura que mantém o seu tronco ereto. Observando as pernas, os braços. Tomando consciência desse corpo físico. O ar entra e sai. Constante e gradual. Observar o seu coração. Respira fundo. Sinta os pulmões conscientes. Tomar consciência de todos os órgãos que aí habitam. Expandir a consciência e elevá-la ao campo etéreo. Observar o tato na pele, o cheiro que chega nas suas narinas, o gosto na boca. Sons que chegam até aí. Tomar consciência do corpo de prazer, corpo sensorial. Levar a consciência ao campo emocional e distinguir as sensações das emoções. Observar as emoções que aí habitam em você. Acolher todas elas com tranquilidade, paz. Levar a consciência ao campo mental e observar os pensamentos que aí habitam. O ar entra e sai. Deixe os pensamentos passarem. E mantenha o foco na sua respiração. Startando o seu eu observador. Observando a si mesmo. Tomar consciência dos 4 corpos. Físico, sensorial, emocional e mental. Todo dia. Para se desidentificar. Para ajustar o que precisa ser ajustado.
observar a consciência, a coroa no topo de sua cabeça. Acima, as 3 esferas. A Santíssima Trindade que te ilumina, te protege, te fortalece. Vê com os olhos internos a cascata de luz que desce, penetra. O topo da cabeça, inundando o cérebro, inundando os 4 corpos. Na qualidade da cor branca, um branco alvíssimo. Cada átomo, cada célula, cada órgão se torna um branco alvíssimo. Direcionar a consciência ao coração etéreo e observar a chama trina dentro do coração, a chama crística. Comungar o Cristo vivo dentro de nós. Sentir a presença do Espírito Santo. Comungar o Santo Espírito. Refazer as alianças com Ele. Tomar a quietude. Se auto-observar do lado de fora. Veja o seu corpo sentado aí, onde ele está. E deixar que você flutue. Deixar que, como um balão, você vá subindo. E observando esse corpo ficando lá embaixo. Deixe-se flutuar. E expandir ao mesmo tempo. Atingindo o segundo céu de brumas coloridas. Uma primeira camada lilás, laranja depois, um verde claro, um amarelo clarinho, um rosa,
Por fim, um azul clarinho. E as brumas vão sumindo. E os palácios do terceiro céu vão aparecendo. Milhares deles espalhados, acima, abaixo, à direita, à esquerda, na frente, atrás. Deixe-se guiar pelo Espírito Santo até o Palácio Central. Contemple os 24 lições do tempo que te recebem, enfileirados em 2 filas, um de frente para o outro, 12 de um lado e 12 do outro, com as espadas erguidas para você passar. O Palácio Real te recebe com honras e glória. Os querubins se agitam, os serafins festejam, trombetas soam o seu nome. Entre no palácio. Se direcione ao trono central, onde ele te espera. Se poste diante dele. Se curve diante dele. Ó Pai, Tu és o princípio feminino e masculino dentro e fora de nós. Nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, nessa manhã, cumprindo a nossa promessa e responsabilidade. Firmarmos e reafirmarmos a nossa parceria de ser um contigo, em Ti, por Ti e contigo. Tu és a força suprema que permeia tudo e a todos. Diante de Ti tudo clarifica, tudo se ajusta, tudo é. Revela-nos nossa identidade, Senhor. Nos aproxime de nosso propósito e sentido. Para que possamos transmitir a toda a humanidade
Nos colocamos aqui como servidor da grande obra, da tua obra. Nos colocamos aqui como conectados ao mundo da causa da luz. Bebemos da tua fonte, do princípio de tudo, ajustando atomicamente os nossos corpos, ajustando a nós mesmos, na vibração da prima verdade, daquilo que é, foi e sempre será. Nossa mente iluminada pela tua mente, nosso coração iluminado com o teu coração. Nosso propósito conectado com o teu propósito maior. Que essa conexão não se perca nunca, por eras, até atingirmos a imortalidade e além. Que tu possas agora conceder o perdão por piedade, misericórdia e compaixão, Senhor. Que possa descer a tua fonte agora e que possamos receber a tua graça e tua glória. Kadosh, 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 ó Adonai, ó Tsabayosh. Kadosh, 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 ó Adonai, ó Tsabayosh. Kadosh, 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 ó Adonai, ó Tsabayosh. Purifica, Senhor, purifica, Altíssimo. Limpa a nossa alma e mata a nossa sede. Que desça a tua luz líquida, que desça a tua água de vida e que ajuste tudo, agora e sempre. Que a santa realeza criada por ti possa espargir luz no nosso futuro e que possamos enxergar esse futuro, Senhor. Co-criar contigo o nosso destino, conectado com a tua fonte, a fonte de vida, que tudo move, que tudo é. Orientado pelo Espírito Santo, comungando Cristo vivo dentro de nós, em comunhão contigo. Que eu vá enxergando agora a melhor versão de mim mesmo no futuro e tudo aquilo que eu almejo, tudo aquilo que eu mereço, Senhor. Prosperando como o universo prospera, prosperando como a natureza prospera, prosperando como tu prosperas. Abundantes de ideia, de relações e de matéria, conectados à grande obra, para que possa vir nesse mover vá se enxergando na perfeição perfeita do universo, plena e pura. Não importa aquilo que está instalado no seu corpo. Veja ele perfeito, ossos perfeitos, órgãos perfeitos, o cérebro tinindo. Veja a melhor versão de si mesmo. Você está diante dele, que tudo pode, tudo é. Vá enxergando as suas relações harmoniosas,
os conflitos sendo resolvidos com harmonia, com serenidade, com tranquilidade, com paz. Com determinação e foco. Se veja emocionalmente maduro, mentalmente sábio, fisicamente equilibrado. Vai enxergando esse primeiro, segundo e terceiro templo, corpo físico, a casa e o mundo, tudo em conjunto e harmonioso. Tudo diante dos teus olhos, você cocriando com o sagrado. Se veja jorrando com seus talentos e seus dons. Ao cuidador, o cuidado. Ao comunicador, a comunicação. Tudo acontecendo diante dos teus olhos. Tudo diante dos teus olhos. Contemple a criação. Tudo isso vai estar diante de ti. Perceba a clareza que há aí. Respira fundo. Sem perder essa conexão com o mundo do alto, com Deus vivo. Tomando consciência desse corpo descendo, mexendo ele um pouco ainda de olhos fechados.
e deixando essas imagens claras, todas que você viu, essas sensações, essas emoções que você viveu. E vá abrindo lentamente seus olhos, fechando as suas mãos em punho, feche em punho, e faça esse corpo sentir. Cada átomo do seu corpo precisa sentir. Tudo isso que você está vendo e conectado que você está, precisa transportar para cada átomo dos seus corpos. Físico, sensorial, emocional, mental. Tudo precisa estar direcionado. Tudo. Absolutamente tudo. Cada ação, cada atitude, cada pensamento e próton-pensamento que você tenha precisa estar conectado com essas imagens e com essas conexões. O que afasta isso são as distrações externas, mas distrações internas. Os fantasmas que nós criamos e alimentamos dentro de nós. Isso precisa ser equacionado, precisa ser ressignificado, limpo, purificado. Para que se sinta leve, para que se sinta tranquilo e focado, sem confusão, sem distração, com alegria no coração, com leveza. É isso que nos traz a palavra de hoje, de Laú Viahá. Deus admirável, 17ª frequência. Olha o que fala a invocação. Meu Viahá permite que situações do meu passado se tornem transparentes, a fim de que nenhuma lembrança antiga me perturbe o sono e me traga tristeza. Ilumina as minhas emoções, para que eu possa mostrar às pessoas a maravilhosa e as maravilhas da tua criação, que tem a clareza, que tem a lucidez e translucidez da obra que está aí diante de nós, da bênção que é simplesmente despertar no dia de hoje. Tomar consciência disso, quanto vale você estar num próximo amanhecer, num próximo despertar. O homem mais rico do mundo, se tivesse diante dele a proposta, você ficar com a sua fortuna ou no próximo amanhã você está respirando, o que ele faria? O que desejar e o que almejar ao fim? Ter clareza, ter transparência da grande obra, da tranquilidade da grande obra, daquilo que é, foi e sempre será. E afastar esses fantasmas que estão dentro de você. Só você pode afastar eles, mais ninguém. Ninguém vai fazer isso. Pode até te dar um remédio momentaneamente para bloquear, como bloqueia-se uma dor que você tem, uma dor de cabeça ou uma dor que você bateu. Mas então logo pare esse remédio, ele volta. Precisa encarar, precisa aprender a transmutar, afastar, ressignificar as lembranças do passado que de alguma forma te assombram. Afastar. Beber na fonte eterna. Se de alguma forma isso está ligado com as suas inadequações, seus pecados, perdoa a si mesmo primeiro. Tenha tranquilidade para trazer esse perdão a você
essa compaixão a você mesmo. O que separa você de hoje para essas imagens que você constrói e almeja é a fluidez desse caminho. São os bloqueios que não permitem que isso flua. Que está conectado com tudo o que é, foi e sempre será. Está conectado com a fonte e o princípio de tudo. De nós comungarmos e vivermos verdadeiramente isso, em cada ação da nossa vida, em cada respirar. Despertar com essa consciência daquilo que precisa ser feito, de ser justo, de ser amoroso, de usar o poder que nós temos de uma forma adequada, o poder do amor e o poder da justiça. E o que impede isso? De colocarmos os princípios, os nossos princípios em ação. O que impede são essas vibrações e ressonâncias que ficam do nosso passado, que traz vícios de comportamento. Você é a construção de tudo que você pensou, você é a construção de tudo que você viveu. E você será a construção de tudo que você pensará e tudo que você viverá. Essa é a realidade. O que é que você está segurando, que você tem que abandonar, que você tem que deixar passar? Que te prende, que te assombra. Essa é o que traz aqui. O Viahá permite que situações do nosso passado se tornem transparentes. E a gente vive o ano da lua, que mexe nessas águas do passado. A gente vai viver muito isso. Cada um de vocês tenho certeza que está vivendo isso. Que nenhuma lembrança antiga me perturbe o sono e me traga tristeza. Ilumina as minhas emoções para que eu possa mostrar às pessoas as maravilhas da tua criação, daquilo que foi, daquilo que é e daquilo que sempre será. Essa é o caminho. Só você pode afastar essas imagens monstruosas e aquilo que está te perturbando, transmutando, não alimentando. Se afastando de pessoas, como diz a sagrada música do Jorge Benjor, os alquimistas. Se afastar de pessoas de pensamento sórdido. Como as coisas são reveladas, desveladas. É incrível isso, né? Porque você olha essa imagem, se você não viu, depois você olha, só como título de informação, porque não se acopla a isso. Você olha essa cena do Datena, né, que vazou aí num churrasco lá e numa reunião política, não importa com quem. Estou falando dessa figura, né? E completamente alcoolizado e falando bobagem política, etc. E aí você olha na frente das câmeras, entende? De terno e etc. Sóbrio. Você olha o que é, né, o que se apresenta, percebe? Aquilo que é sóbrio, se afastar de todas as pessoas de pensamentos sórdidos, que
se envolve com essa história, se afastar. Não importa quem seja. Afastar internamente e externamente, se purificar. Isso é a purificação. Purificação do pensamento, conectado à santa sabedoria, a compreensão, o entendimento da obra do divino e do sagrado, além de dogmas, além de religião, daquilo que é simples, puro, pleno, como Paulo. É o grande arquétipo. Nessa plena e pura conexão, fechemos nossos olhos mais um pouco, rapidamente. Faça mais uma respiração profunda. A Ti rendemos graças, Senhor, porque Tu é bom, nos permanecemos aqui conectados a Ti nessa manhã. E fazemos mais uma conexão direcionada, plena e pura, às 6 horas da manhã, rendendo graças aos nossos mestres e guias, a Uriel, a Micael, a Gabriel e a Rafael, arcanjos regentes dos 4 pontos cardeais. Saudações da luz, a Laú Viahá, saudações da luz, a 19ª frequência, a Leu Viahá, que Laú Viahá e Leu Viahá, juntamente com Rafael, arcanjo Rafael, regente do ponto cardeal leste, morada do sol, o despertar, essa trindade sagrada, deem as mãos e façam aquilo que tem que ser feito, Senhor. Em nome de Ti, decretado está. Seccione e corte, seccione e corte, seccione e corte todas as linhas deletérias que possam estar conectadas a nós. Que todas as pessoas de pensamentos sórdidos se afastem, perca a força gravitacional sobre a nossa vida. Que só pessoas com pensamentos puros, com as boas intenções, comungando a luz, com o princípio vindo de Ti, que possa unir essas pessoas em bons projetos, em pró a consciência da unidade, para que possamos levar a maravilha da Tua obra, como diz a palavra de hoje. Que nós possamos construir um mundo novo, a partir desse movimento, conectado com outros movimentos na mesma ressonância, abençoados por Ti. Que todas as linhas de fluidez se abram a partir de agora, Senhor. Fluidez de pensamentos, de relações e da matéria. Que ela flua em nossas vidas em abundância e prosperidade. Se multiplique e a multiplicação se multiplique em 10, em 100, em 1000, em 10.000 sóis segundo tal, Senhor. Que possamos comungar da nossa taça, nos conectarmos com a nossa espada, sermos direcionados pelo nosso cetro e protegidos pelo nosso escudo, Senhor. Que a nossa capa nos proteja, que a nossa coroa nos direcione, possamos ter sabedoria para conduzir o nosso poder e o nosso reinado. Que isso tudo esteja conectado à grande obra no mundo das causas da luz, Senhor. Tu és o nosso pastor e nada nos falta, deita-nos em verdes passos, guia-nos em mansas águas, deita na vereda da justiça do Seu nome. Tudo isso já acontece. Tua vara nos consola, mesmo andando em vales sombrios aqui no plano da terra. A mesa já está posta diante de nós com os instrumentos, para que possamos desvelar e revelar os inimigos ocultos e transformá-los em amigos visíveis. Já ungiste nossa cabeça com óleo, portanto protegidos estamos, por Ti, em Ti e contigo.
Nosso cálice transborda da tua fonte, fonte de vida, Senhor. Que nos dá força, fé plena, pura. As dúvidas se espargem. Porque temos fé plena, pura e total. Moramos na tua casa e moraremos por eras, atingindo a imortalidade de nós mesmos. Kadosh, 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 O Adonai, O Tsabayosh. Do ponto de luz da tua mente, que flua a luz das nossas mentes, as mentes de cada um no plano da terra. Que a luz se faça aqui. Do ponto de amor do teu coração, Senhor, que flua amor ao coração de cada homem, que flua o amor no nosso coração. Que volte os arquétipos, que volte a energia de Buda, de Cristo e de Krishna em toda a terra. Que verta da tua fonte de vontade a grande água e que se conecte às pequenas vontades dos homens, às nossas pequenas vontades, os nossos pequenos propósitos, os propósitos que os 144 mil mestres encarnados conhecem e servem, que eles possam se aproximar de nós, Senhor. Possamos comungar essa grande fraternidade. Que mure-se, cele-se agora a porta onde possa existir qualquer mal. Decretado está, selado está por ti. Que a luz, que o amor e que o poder se restabeleçam no plano da terra. Kadosh, Kadosh, Kadosh. O Adonai, O Tsabayosh. Kadosh, 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 O Adonai, O Tsabayosh. Kadosh, 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 O Adonai, O Tsabayosh. O Derek, Kedosh, Yirmiyahu, sopra no grande sofá a convocação de nossa liberdade. Sopra agora a liberdade, sobretudo de nossas mentes. Abra o útero da terra para que brote a água santa, a fim de formar os 4 rios celestiais para ungir esta criação. Que os 4 rios celestiais se juntem aos rios e aos botões da terra. Em nome de ti, Senhor, que foi, que é e que sempre será. Soriod, Re, Vorre, Derek, Kedosh, Yirmiyahu. Respira fundo. Vai abrindo seus olhos, esfregando suas mãos. Vamos à leitura de João 3. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida e algo a dizer, coloque aí no chat. Não esquece de dar seu like, que é importante. E lembrando que nós estamos num grande movimento aí agora para um workshop que vai ter na segunda-feira, que nós vamos falar sobre a jornada da criança ferida, da criança interior. Esses fantasmas, muitos deles vêm daí, né, de lembranças do passado e de coisas que nós vivemos. Precisa limpar e drenar. Segunda-feira à noite eu vou estar fazendo um workshop. Você precisa estar no grupo. Lá tem 2 presentes. Tem uma live exclusiva que eu fiz nesse tema e um PDF que eu disponibilizei. Tem 2 presentes lá. Você precisa estar conectado. Está na descrição desse grupo. A equipe vai colocar aí para vocês o link desse grupo. Espalhem, tá? Para outras pessoas, para que a gente faça um movimento bem grande. Nós estamos muito imbuídos nesse movimento agora. A gente sabe a importância que é isso. A formatura de ontem, de certa forma, nos dá força de ver como é poderoso o movimento que a gente tem feito, como é transformador, transformador, tá? Vamos ver o que Jesus ensina
Nicodemos aqui que João 3 nos traz. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Cristo à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que tu estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Então você vê exatamente o que a gente fala aqui. Cristo, ele é um modelo a se seguir, a entender essa conexão. O pequeno milagre somos nós. Em várias passagens nós escutamos isso dos milagres de Deus, dos milagres de Cristo, dizendo: você tem fé? Tenho, então levanta-te. Deixando bem claro que é a fé da pessoa que está fazendo ela levantar. E que Cristo, o que ele está fazendo é simplesmente abrindo o que a gente chama do maná, abrindo esse maná, abrindo esse mar de fluidez, tirando os bloqueios que existem e que impedem a pessoa de andar, de enxergar, acelerando o processo seria natural da fabricação de pães, ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele, essa fonte fluindo, né? Permitindo que essa fonte flua. Quando a gente vê essa transformação que eu falo para vocês, de uma pessoa em 144 dias, né? É incrível, né? Isso é um poder, né, de Deus fluindo ali. Por ela, com ela, de uma forma tecnicamente natural, né, que isso aconteça. Em resposta a Cristo declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Eu falei exatamente disso ontem. Eu finalizei o programa falando disso. Não dá para você estar com o velho, querendo novo, entendeu? Não dá para você renascer, né, se você estiver segurando velhos hábitos, maus hábitos. Você precisa estar imbuído de bons hábitos, senão não funciona. Você precisa tirar, desacoplar, entende? Aonde está acoplado a mangueira e acoplar aonde deve estar acoplado, que flui. E perguntou Nicodemos de novo: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E Cristo respondeu: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E pergunta a Nicodemos ainda: como pode ser isso? E Cristo responde: você é o mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos o que não vimos. Mas mesmo assim, você não aceita o nosso testemunho. Eu falei ontem exatamente também disso, de olhar o sutil, olhar o que está por trás, o que move, o movimento, o que dá sentido àquilo, entende? Que não é o visível. O visível não dá sentido. O visível é aquilo que se apresenta a partir do invisível. É isso que ele está dizendo. Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim você não aceita o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram.
como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente do deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos o que nele crê tenham a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todos o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo para não condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Lembre da passagem de Jesus e de Adão, que é muito significativa, né? Adão é aquele que transgride, né? Jesus é aquele que traz o caminho da não transgressão, de como reverter, que está ligado ao amor e à justiça. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz. Vou repetir. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestadas. Sombras, trevas. Não é possível comungar as duas coisas. Pode falar, entende o que eu falei? As câmeras, tudo ali, olha que isso aqui é um absurdo, que não sei o que tarará, tatá. Quem pratica o mal odeia a luz. Não é possível comungar as duas coisas. Ou você comunga a luz, está e é um filho da luz, vivendo nas trevas, tudo bem, faz parte, ou nada feito. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Muito claro. Você fala a respeito dos feitos, fala a respeito do que está acontecendo, do que é, foi e sempre será. Não tem o que esconder, está tudo claro, transparente. As trevas precisam se ocultar, não pode ficar falando. Tem que ser escuso, tem que ser tudo, sabe? E não é assim. O testemunho de João Batista sobre Cristo. Depois disso, Jesus Cristo foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu então uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhes disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhastes, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu já disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado diante dele. Cada um faz o que tem que ser feito. Cada um precisa saber o que faz. Quais são seus dons e seus talentos. Uns são, outros preparam. E são a preparação. Precisa entender isso. Ter paciência da evolução do seu espírito. Esse é o vício de comportamento que nós vimos, que traz a cólera,
que traz a inveja, que traz a raiva, porque não tem paciência da sua própria evolução, a aceitação da qualidade do seu tamanho e do seu espírito. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado diante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que atende e ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo e não quer ser o noivo. Esta é a minha alegria, e agora ela se completa, ela se completa. E eu a contemplo. É necessário que ele cresça e eu diminua. Cara, isso é muito forte, cara. Isso é muito forte. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Mas aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitação. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus pertence sobre ele. Palavras de salvação. Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ai, queridos, que coisa. Tem uma pergunta aí, eu vi uma pergunta pulsando. Como diferenciar entre situações que devo me afastar e situações que são incômodas para me tirar da zona do conforto e mostrar minhas próprias distorções? Acabou de dar a resposta. Aquilo que é claro e clarificado. Todas as situações que a gente deve se afastar, tecnicamente, são situações escusas, ocusas, que trazem desarmonia, que não comungam a luz, que precisam ser escondidas. Tem que deixar isso claro, né? Ó, eu olhando, ó, que eu falei ontem. Tô olhando, sabe o que eu tô olhando? Tô olhando esse sol, safado, sem vergonha, que ainda tá dormindo. E nós já estamos aqui, desperto e esperto. Ah, acorda, seu safado. Mas é assim, tem que ficar muito esperto com isso, porque Cristo criou desarmonia no templo. Por exemplo, ele criou um caos no mercado à frente do templo, quebrando todas as bancas e etc. Mas ele sabia muito bem o que ele estava fazendo no sentido de ajustar para aquilo que deveria ser ajustado, de cumprir a função dele como líder. São essas coisas que nós vamos fazer com a nossa própria vida, entendeu? Quais são as banquinhas de mercado que a gente tem que jogar e vai criar uma certa desarmonia emocional, mental, mas para uma nova ordem. Todo caos precede uma nova ordem. Então, o que se baseia na decisão, né, de olhar isso que você está dizendo, é o para quê e porquê daquilo e para onde isso vai levar. Penso que é isso, né? O meu trabalho de iniciação científica, eu trago isso, falo sobre a questão do conflito, porque eu percebi uma distorção conectado com o conceito de cultura de paz, que era o que eu estava fazendo uma revisão bibliográfica. Fiz uma revisão ampla desde o começo do século passado, né? E a distorção era que cultura de paz é você acabar com o conflito. Isso é uma distorção. E com a violência, sobretudo.
E isso tudo estava conectado, né? A não violência, né? Como a cultura de paz. Eu falei, isso é um equívoco, isso precisa ser revisto. Porque a violência e o conflito, eles existem no universo, ele vai existir, né? O universo é conflituoso e ele é violento. Um vulcão é violento ou não? É, né? Um animal é. E uma estrela? É, né? Quando ela explode, então ela tem essa beleza, e uma hora ela gera esse caos para uma nova ordem. A questão não é o conflito, a violência, é o que você faz com ele. Eu falei isso ontem. Estavam escrevendo sobre a raiva, né? De que a raiva bloqueia a abundância. Eu falei, não, é o que você faz com ela. A raiva, ela faz parte. A ira e a raiva de vir. Tanto que a gente fala sobre a ira de Deus, acabamos de falar sobre isso. Mas o que você faz com essa ira? A ira de Cristo na banca da feira, na frente do templo, acabei de dizer. Então, é compreender como você está canalizando essa energia. Para que direção? Propósito. De novo. Por quê, como e o quê? Né? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo tem que estar ligado ao meu propósito maior. Qual é esse propósito? Que está sutil, que está por trás. Né? Não é instintivo, mas é intuitivo. É o que está por trás. Uau, o que permeia isso daqui? Aí faz sentido na história. Muito bem, queridos. Afastar os fantasmas, que são trevas, iluminar, trazer a transparência, a translucidez para as nossas mentes e para a nossa vida. Às vezes, você tem uma pessoa buscando comungar da luz, viver na luz, é uma pessoa de um espírito bom, bondoso, mas com distorções, e que é uma questão de tempo, mas de determinação, né? De determinação, determinar a ação. Sempre olha a construção semântica da palavra, cara. Vai buscar a origem dela, que é muito legal. Determinação, né? Uma ação determinada. Do quê? Na direção da luz. Vive o caos, está permeado com o caos, mas está direcionando a luz. E não se contamina, de forma alguma. Pode viver algumas situações, inclusive internas, mas não se contamina com aquilo, afasta todas essas imagens sombrias e traz a luz, em proteção, em comunhão com o Sagrado Santo Espírito. Ele está sempre aí, a Shekinah, a noiva, sempre aí, permeando a nós, para que possamos estar trazendo luz. Você imagina, você vê, todo o trabalho que nós da equipe, Joyce faz parte da nossa equipe, né? Lúcia Solange, Elaine, enfim, Sérgio Alexandre, Verena, Natasha, e as pessoas estão chegando aí, mas todo o trabalho que a gente se mobilizou nos últimos 2 dias, a força motriz que a gente se mobilizou, o que aconteceu? 144 almas novas. Eu olhei 144 e falei, esse número é bom. Né? Almas novas, sangue novo, né? O respirar, do mover. Por meio do quê? Do caos. Do caos. Esse movimento meio que vai chegando meio desordenado e provoca um e provoca outro.
uns não entendem, outros entendem, tem que ajustar, acoplar, percebe? Tem um caos, tem um conflito, tem uma certa violência acontecendo para assentar onde? No workshop. Ele vai assentar no workshop. As pessoas meio sem entender o que está acontecendo, o que é, assim é. Né? Assim é, não tem jeito. Assim acontece o universo, uma semente para ela eclodir e virar uma árvore, ela vai ter que fazer um esforço e vai ter todo um mover que parece num determinado um caos, um bebê, quando é gerado, entende? Um feto, um embrião, um zigoto. Quando ele é gerado, cara, tem um caos ali acontecendo, né? Zilhões de espermas, uma preparação uterina, etc., para aquilo ali, toda aquela metamorfose acontecer e se assentar no útero materno. E a partir dali parece que está tudo bem, mas dentro, cara, tá de novo aquele caos dentro, assim, se multiplicando, dividindo, indo, etc., papá, e fora, só crescendo. Com todas as condições, etc., ali, até que vai ter que ter a expulsão. E assim é, entende? Né? Então, nunca permanecer numa zona de conforto. Nunca. Né? Pausas, reflexões. 9, né? Último número. Pausa, reflexão, respiro. Próximo nível, alta performance. O universo é uma alta performance ou ele é algo assim? O que da natureza não tem uma alta performance? Uma árvore, minha plantinha, ela tem uma alta performance ou não? Esse dia que nasce, a árvore, a chuva, o céu azul, os minerais, as galáxias, o planeta, um átomo, tem alta performance ou não? A única coisa, me parece, do universo desajustada é uma coisa chamada ser humano. Porque é um projeto em criação, é um vir a ser. Ele é um projeto inacabado, as pessoas não entendem isso. Não é que é maldoso, não é que é... Não, ele é só inacabado. Ele está num processo de ser forjado. Você, eu, todos nós, temos, entre outras coisas, essa missão. A missão de ajudar a forjar, a trazer uma nova criação, a mostrar a maravilha da cria-ação, uma ação criada. Certo, amados? Então, sigamos a nossa bendita vida. Tem alguns que já estão agitados aí, já se preparando para sair, me escutando, etc. E assim é. Que a paz habite dentro de você, que a paz habite dentro de nós. Lembre, ó, tá aqui o link do grupo para poder entrar. Contribuam com o movimento, estejam, né, juntos do movimento, espalhando essa semente para que mais pessoas venham. Hoje eu tenho a perspectiva de lotar o primeiro grupo, vamos ver se a gente consegue, e já iniciar amanhã com o segundo grupo, né? E assim, a nossa missão é preencher 2 grupos, essa é a nossa missão, né? Missão dada, missão cumprida. Então segue o dia de hoje com mais esse direcionamento, tá bom, amados? Sintam a bênção que é de cada respiração. Lembrem, toda ação, todo pensamento conectados na grande obra, para a luz, para a harmonia, mesmo que o caos esteja ali, é uma direção, uma ação direcionada, é uma decisão, né? É uma decisão, é uma ação que você decide, né? Exatamente como é que caminha. E afastar tudo, né? Que de alguma forma colabora contra isso, ok?
Um beijo na alma de vocês e a gente se vê por aí. Me acompanha nas